Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos juntos iniciando uma nova semana de estudos. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, procurando conhecer um pouco mais da vontade de Deus e colocá-la em prática em suas vidas. Somos gratos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos. Agradecemos também a Deus por este dia de vida e por estes momentos que vamos ter para estudar a sua palavra. Queremos também agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô aqui especial para Anadeus Santos, é de Cândido Abreu, no Paraná. Ocília de Souza e Sara Patrícia são de Petrolina, em Pernambuco. Maria Aparecida Frade é de Guarapari, Espírito Santo, também Apolônia. José Henrique Sebastião e Edileuza, lá de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Lúcia Oliveira, de Tabuleiro do Norte, no Ceará. Isaac Igor Wagmacher é de Cariacica, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Oremos. Grande Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado por este dia de vida, por esta semana que estamos iniciando de estudo em Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente em cada um de nós, abrindo a nossa mente para entendermos e aceitarmos a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos, ó Pai, uma bênção especial para cada pessoa que está acompanhando conosco os estudos, onde quer que estejam, que sintam a Tua presença e recebam as bênçãos em suas vidas, que tenham vitórias em todos os aspectos, e também aqueles que nos pedem orações. Ó Pai, tenhas misericórdia de cada um de nós, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar mais um estudo na série Deus e Aliança com o seu povo. Lembrando que este mês de junho nós vamos iniciar um curso bíblico e nós vamos divulgar quando será a primeira aula e esperamos que todos vocês participem. Vai ser muito bom para todos nós para conhecermos um pouco mais, a manusear a Bíblia, a entender o porquê existe o Antigo Testamento, o Novo Testamento e também algumas coisas que eram realizadas e que às vezes nós não entendemos. Então, será muito bom você participar conosco neste curso bíblico conhecendo a Palavra de Deus. Falamos aqui na semana passada a respeito da nova aliança, que é a mesma aliança do Antigo Testamento, só que agora ela foi ratificada com o sangue de Jesus. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, para remir os nossos pecados, para nos perdoar os pecados, Jesus, depois que ressuscitou, ele voltou para os céus depois de 40 dias e ele foi entronizado e está no santuário celestial. Nós vimos isto aqui na semana passada, principalmente o livro de Hebreus fala deste santuário, onde Cristo é o nosso intercessor, é o nosso mediador entre Deus e nós. E ele está lá para poder expiar os nossos pecados. E nós sabemos que o sacrifício de Jesus foi único e tudo foi concretizado com a morte de Jesus e a sua ressurreição, mas ele continua a sua obra lá no santuário celestial. E é isso que nós vamos ver esta semana, no estudo que estamos começando hoje, falar um pouquinho sobre este santuário da nova aliança. Como eu disse na semana passada, muitos cristãos não aceitam essa doutrina de que há um santuário nos céus. Mas o livro de Hebreus é claro e nos mostra que Jesus está lá e que ele está num santuário feito pelo Senhor e não por mãos de homens, como foi o tabernáculo que Moisés fez, que Deus deu o modelo para ele. Nós encontramos na palavra de Deus que quando Deus pediu a Moisés que construísse um santuário, é porque Deus queria habitar no meio deles, naquele tabernáculo. Deus queria se relacionar com o povo. Esta era a razão. É claro que ninguém podia ver a Deus, mas podia sentir a presença dele. Hoje também nós não podemos ver a Deus, mas nós sentimos a atuação dele em nossa vida. Nós sentimos o poder de Jesus em transformar vidas, em restaurar pessoas. Nós sentimos também o toque do Espírito Santo nos conduzindo para entendermos a sua palavra. E então quando Deus disse para Moisés em Levíticos capítulo 26, versos 11 e 12,
Deus disse: porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vejam, Deus queria habitar no meio do povo. Como nós sabemos, o povo de Israel havia passado cerca de 400 anos no Egito e agora eles estão conhecendo este Deus que eles não conheciam lá no Egito. Foram muitas gerações que se passaram depois que Abraão, Isaac e Jacó morreram, José, que foi governador do Egito também. Muitas gerações se passaram e eles então estavam completamente envolvidos com o paganismo, com o culto a outros deuses que não é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que havia feito uma promessa a Abraão, que os descendentes de Abraão iriam possuir a terra que Abraão estava pisando, que era a terra de Canaã. E então Deus agora manda Moisés para retirar o povo do Egito e sabemos como tudo aconteceu, aquelas pragas, e depois eles foram libertos, atravessaram o Mar Vermelho, começou a cair maná no deserto, a comida do céu, Deus se revelando, Deus se mostrando a eles o poder de Deus, mas agora Deus queria estar no meio deles num tabernáculo. E como é que Deus estava no meio deles ali no tabernáculo? Era exatamente na Shekinah, onde era manifestada a presença de Deus entre os dois querubins em cima da arca da propiciação. Ali Deus se manifestava, ali Deus se comunicava com os seres humanos, com o sacerdote, o sumo sacerdote, com os profetas, na Shekinah. E Deus se manifestava também através daquela nuvem que estava sobre eles, protegendo do calor escaldante do deserto durante o dia e esquentando durante a noite por causa do muito frio que é no deserto. E Deus ali presente com eles. E então, Deus queria se relacionar. É isso que Deus sempre quis. Nós nos lembramos quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, porque Deus sempre passava lá pelo jardim, e Deus foi atrás de Adão e Eva, porque Deus queria se relacionar com eles. É claro que agora Adão e Eva estavam em pecado, e eles não podiam mais continuar ali no jardim do Éden, que Deus disse que quando eles comessem do fruto daquela árvore, da ciência do bem e do mal, eles morreriam. Só que não morreram instantaneamente, foram morrendo aos poucos. As folhas das árvores começaram a cair, os animais ficaram ferozes, eles tiveram que deixar o jardim do Éden, tiveram que trabalhar, suar para plantar, colher, havia espinhos e cardos, a mulher começou a ter dores de parto para ter os seus filhos. Então, a consequência do pecado, elas vieram. E Deus sempre atrás do homem, Deus indo em busca do ser humano pecador. E quando Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, é porque Ele estava atrás de nós, nos buscando para nos reconciliar com Ele. E é interessante que aqui em Levítico 26, versos 11 e 12, diz que Deus não se aborreceria com eles. Quer dizer, Deus não queria se lembrar dos pecados passados, da vida de pecado que eles estavam vivendo. Deus queria ter um relacionamento de amor, Ele e os filhos de Israel, assim como Ele quer ter um relacionamento de amor conosco hoje. Também nós lemos em Êxodo capítulo 25, e no verso 8, instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Então, Deus aqui falando com Moisés para instruir o povo de Israel para construir um tabernáculo, porque Ele queria viver no meio deles. Hoje, Deus, Ele quer também viver em nosso meio, mas não é só lá no templo, lá na igreja, no tabernáculo, no santuário, na catedral. Não, Deus quer viver em nosso meio, onde quer que nós estivermos. Ele quer que nós vivamos um relacionamento de amor e intimidade com Ele, a cada dia, a cada momento, onde quer que nós estivermos. Agora, nós vamos ver que Deus, Ele jamais nos abandona. Nós é que o abandonamos, nós é que queremos agora viver a nossa vida, viver os nossos desejos e paixões carnais, e isso nos afasta de Deus.
Mas Deus, ele continua querendo habitar em nosso meio. Deus, ele continua querendo habitar em nosso coração. Deus continua querendo andar conosco. Ele quer se relacionar. E quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós estudamos a Sua palavra, quando nós oramos, quando nós testemunhamos, nós estamos desenvolvendo este relacionamento com Ele. E quando Deus pediu a Moisés que construísse este santuário estava simbolizando a obra de salvação que perdura até hoje. Por isso que Deus, através da sua palavra, nos fala que Jesus está no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. Ele é o nosso mediador. Essa obra de salvação, ela continua. É por isso que nós precisamos conhecer essa doutrina do santuário. Por quê? Porque ali, naquele ritual que era realizado diariamente, e isso foi durante muitos anos, séculos, que eram realizados esses cerimoniais, apontavam para Jesus, era uma profecia de que Jesus estaria vindo e morrer em lugar daqueles cordeirinhos que morriam ali todo dia. E Cristo, então, ele está desempenhando este papel de sumo sacerdote, como diz o livro de Hebreus, capítulo 8, e ele então media, é o mediador entre Deus e nós. E então, por meio desse sistema do santuário, o nosso relacionamento como Israel espiritual, nosso relacionamento com Deus deve ser um indicativo de como o Calvário, ele se torna um amortecedor carmesim de graça que anulou aquela instrução lá do Antigo Testamento. E entramos então agora numa nova aliança, no santuário da nova aliança, onde não são mais oferecidos sangues de bodes nem de touros, mas o próprio sangue do Senhor Jesus. Durante esta semana estaremos desenvolvendo este estudo. Esperamos que tenhamos plena compreensão, que Deus nos abençoe e não nos esqueçamos. Farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.